Hoje o vídeo é sobre isto. Your ancestors whose DNA is encoded in every inch of your fiber, and every one of those details is whispering a secret saying it is safe to be yourself, and it is safe because everything that you do is being held by us. Eu já ouvi algumas coisas dele e numa perspectiva motivacional até acho que ele tem uma mensagem muito positiva, muito humana. Ele é mentor, ele é palestrante, enfim, ele até é parte integrante dos Sacred Sun, inclusive acho. E ele fala aqui sobre resgatar a nossa essência de brincar e de como este ato tão natural e importante nas crianças, na verdade é intrínseco à nossa composição e ao facto de os nossos ancestrais, na verdade, nos darem esta passagem de ser seguro sentir, de sermos livres de explorar, enfim. Embora eu concorde a 100% com a importância de brincar e de nos podermos vestir de outras peles, de experimentar outras formas de estar e de atuar, ainda que no imaginário fértil de uma inocência, e porque efetivamente, e do ponto de vista de desenvolvimento, é um ingrediente fundamental na ponte do ego entre o mundo consciente e inconsciente, além de que esta necessidade é transversal a culturas, cores de pele, geografias, crenças religiosas, enfim. Mas eu tento a discordar com o Garin relativamente a esta força ancestral de segurança e de motivação, tanto do ponto de vista transgeracional, como do ponto de vista de sistema nervoso e trauma de desenvolvimento, epigenética, etc. Então vamos lá, uma coisa é o self, outra é o transgeracional, ancestralidade e o seu impulso de vida. E o self é completo, não é? É união, é integração, é o todo. Aqui não há trauma, não há dor, não há medo, não há história. E o que contactamos e começamos por experienciar dentro da nossa família e do sistema é apenas uma parte do self. Nós não temos acesso consciente à totalidade da divindade que somos, todos nós. Então é como se, a quando da nossa fecundação, houvesse uma fragmentação ao serviço do que vamos trabalhar em nós e dentro do sistema que vimos integrar, com o objetivo, obviamente, de impulsionar uma expansão de consciência, tanto familiar como coletiva e também dentro do espírito da época que vamos viver. O objetivo deste jogo da vida será remembrar estas partes fragmentadas para nos chegarmos mais próximos, dentro do que esta condição humana nos permite, obviamente, às várias partes deste arquétipo divino que habita em todos nós. Espero que te esteja a fazer sentido. Agora, é claro que podemos sempre romantizar os nossos desafios. Também é importante até para irmos medindo o desconforto de cada processo. Mas para mim, tanto enquanto ser relacional como terapeuta, é importante ter presente que, se refletirmos no facto de que nós estamos ao serviço de algo maior, de uma força inconsciente coletiva, de um mandato familiar, de um clã, tribo, o que lhe quiserem chamar, que nos pede equilíbrio numa balança de ações, eventos e sentires, e que o seu impulso biológico, antes de ser romântico e motivacional, é sem sombra de dúvida o reequilíbrio e sobrevivência, então não. Nem sempre eu vou descender de ancestrais que me dizem que é seguro sentir. Nem sempre o impulso de sobrevivência do meu sistema me vai sinalizar conexão à partilha ou à entrega. Se fazemos parte de uma cloud familiar coletiva, que contém toda a informação do coletivo inconsciente, familiar, social, ancestral, de onde vamos fazer downloads do que será o nosso mapa, as nossas missões de renegociação de trauma, então nem sempre o senso de segurança vai ser bafejado pelos que me antecederam. Por isso vamos tentar parar de romantizar estas coisas. E por ancestrais eu já incluo aqui pais e avós, atenção. É aqui que surgem os tais conflitos internos entre fidelidade que entrega ao meu inconsciente coletivo e o que eu assumo como missão no mesmo legado familiar, e a grande viagem da vida, que é o processo de individuação, este processo tão falado por Jung, os tais chamados da alma, porque se eu descendo de uma linhagem de homens que nas suas várias gerações, ou mesmo numa só, tenham perdido fortuna devido à traição de negócios ou alguma vigarice, o suficiente para impactar aquele tempo, se calhar por mais dinheiro que eu faça, eu vou sempre sentir que não consigo mantê-lo, ou que parcerias não são seguras, por exemplo. Se eu descender de uma linhagem de uma minoria abusada, diminuída, alienada, sujeita à violência, se calhar o meu sistema nervoso tem uma programação inconsciente para estar em alerta, por mais que não haja grande motivo para eu não confiar. E cada situação em que eu me sinta diferente, seja por que motivo for, vai validar a revolta sentida gerações atrás. Ou, se eu descendo de uma linhagem de mulheres que morreram algures nos seus partos, o impulso biológico de sobrevivência do meu inconsciente familiar pode ser a de que a maternidade não é segura. E eu manifesto isso com alguma forma de infertilidade ou dificuldade em engravidar.
Portanto, às vezes esta conversa que é, na verdade, incrivelmente motivadora e de que devemos sentir e entregar-nos aos processos de confiar no outro e de que é seguro sermos todos iguais, não. Nem sempre dá para romantizar os percursos de dor e de injustiça e de violência, de traição, de abandono, de negligência. E sim, é claro que como eu superior, energia suprema, como parte de algo universal, abarcamos a capacidade de olhar de um lugar de observador e em amor. Mas a maioria de nós, para chegar a esse lugar de desidentificação com a dor, com o trauma, precisamos de um caminho. E esse caminho engloba um ego, que é essencial para transmutarmos os processos inconscientes que afloram com a sua intensidade emocional, com a sua fisicalidade e pedidos de movimento. Portanto, vamos parar de colorir tudo a cor-de-rosa e começar a permitir tons diferentes de conversas de autoconhecimento e expansão de consciência. Nós carregamos sim impulsos ancestrais como tochas nas Olimpíadas e muitas vezes vamos para lugares internos que nos oferecem lentes desafiadoras do mundo e dos que os habitam. A nossa responsabilidade individual para com o coletivo é transmutar essas dores e não culpar ou esperar que me resolvam. É, como eu costumo dizer nos meus grupos, pararmos de exigir que o mundo se forre de algodão para que possamos andar livremente com as nossas feridas abertas. Obrigada por me ouvires mais uma vez, desejo-te uma boa semana. Deixa aí nos comentários se estas palavras te fizeram sentido.